Olá! Então vamos dar agora continuidade à nossa sequência de questões clássicas envolvendo a equação do segundo grau. Determine a equação do segundo grau que tem como raízes os números 4 e 5. Vocês devem estar pensando assim: ué, que coisa mais louca! Era sempre o contrário que acontecia. Aparecia uma equação de segundo grau e pedia para eu calcular as raízes, ou então a soma das raízes, o produto das raízes, mas essa questão aqui, gente, é justamente o contrário. Ele dá para a gente as raízes, né? Ela dá para a gente as raízes 4 e 5 e pede qual é a equação do segundo grau que tem como raízes esses números, o número 4 e o número 5. Pausa o vídeo rapidinho e tenta pensar como é que você faria para resolver essa questão. Como eu falei antes, tem questões que elas por si só já desenvolvem uma grande teoria. Então essa é uma das questões, a questão que pede a equação do segundo grau, que tem como as raízes, aí ela dá as raízes. Então vamos ver como é que isso funciona. Aqui está a forma geral, né? A expressão geral de uma equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Como nós sabemos, o a, né, ele é diferente de zero, porque se ele for zero, 0 vezes x² vai dar zero e vai ter só uma equação do primeiro grau. Como o a é diferente de zero, e só por causa disso, eu posso dividir essa equação inteira por a. Se eu dividir essa equação inteira por a, eu vou dividir cada um desses termos por a. Vai ficar então desse jeito. Ó. E 0 dividido por a é o próprio zero, então nem coloquei aqui. Vamos então fazer as contas. Ó. A dividido por a dá 1, né? Dá 1. B por a eu não sei e C por a eu não sei. Então vai ficar assim, né? Vai ficar desse jeito. Agora vocês estão reparando uma coisa, ó. X², B sobre AX, C sobre A. Isso te lembra alguma coisa, gente? Igual a zero, né? B sobre A, C sobre A. Isso te lembra alguma coisa? Lembra, né? Lembra as fórmulas do produto e da soma que nós vimos nas aulas passadas. Vamos relembrar essas fórmulas? Como é que é a fórmula da soma, hein? Da soma das raízes, ó. Eu coloquei só um Szinho, Szão, né? Esse Szão representa a soma. Lembra? É menos B sobre A. Ah, professor, mas aqui não está menos B sobre A. Está só mais B sobre A. Tá vendo? Aqui é mais B sobre A. E a fórmula da soma é menos B sobre A. Sim, realmente. Aqui está com menos e aqui está com mais. Então, o que a gente faz? Ó? Eu posso... isso aqui é uma equação, tá vendo? É uma equação. S, a soma, é igual a menos B sobre A. Eu posso multiplicar os dois lados por menos. Se eu multiplicar os dois lados por menos, o S vai ficar negativo e o B sobre A vai ficar positivo, porque menos com menos vai dar mais. Então vai ficar desse jeito. Ó. Vai ficar menos a soma é B sobre A. Então, ó, B sobre A eu posso trocar por quem? Menos a soma. E o C sobre A, gente? Lembra da fórmula do produto? A fórmula do produto é essa aqui, C sobre A. O C sobre A já está prontinho, ó, C sobre A. Então, aonde tem C sobre A, aqui eu posso colocar o P de produto. Então, gente, vamos ter essa fórmula aqui, ó, x² menos, ó, menos a soma, tá vendo? Porque B sobre A não é menos a soma, então vai ficar x² menos a soma x mais o produto igual a zero. Ué, professor, não estou entendendo. Que soma é essa e que produto é esse? É o produto e a soma das raízes que ele dá. Então, por exemplo, ele vai dar lá duas raízes. Descubra a equação de segundo grau que tenha essas duas raízes aqui. Aí bota lá dois números. Como é que você vai descobrir a equação de segundo grau que vai dar como raiz aqueles dois números? Você usa essa fórmula aqui, ó. A equação vai ser x² menos a soma daqueles números, x, mais o produto daqueles números, igual a zero. Então, vamos voltar para a nossa questão e resolver ela. Relembrando, ó, a questão é essa aqui. Determine a equação, ele quer que a gente descubra a equação,
que tem como raízes os números 4 e 5. Então, vamos lembrar da fórmula que nós obtemos agora, né, com aquele raciocínio. X ao quadrado menos a soma mais o produto. A gente não pode esquecer disso, gente. Nesse termo aqui, né, no B, né, sempre vai ser menos a soma das raízes. E o C, ou seja, quem não tem x, sempre vai ser o produto das raízes. Então, vamos ver como é que a gente faz essa equação aqui. Ora, ele quer que as raízes sejam 4 e 5, né? Então, vamos lá. Quem é a soma? A soma é 4 mais 5, que dá 9. Então, eu já descobri quem é esse termo aqui do meio. E agora falta o produto. O produto não é 4 vezes 5? O produto, gente, é multiplicação, que dá 20. Então, eu também já descobri quem é esse termo aqui, o P. Então, ó, qual vai ser a equação que vai ter como raiz os números 4 e 5? É essa aqui, ó. X ao quadrado menos a soma, menos 9x, mais o produto, que é 20. Então, a equação é x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. Fácil, né, gente? Fácil. É só nós sabermos essa fórmula aqui, né? Não podemos esquecer, fazer a soma, fazer o produto e depois substituir a soma e o produto. Não é difícil, né? Uma coisa interessante que a gente pode pensar é o seguinte, ó, então beleza, achamos que a equação é x ao quadrado menos, ó gente, uma coisa que muitos erram é isso aqui, coloca 9x, não, é menos a soma, tá? Menos a soma. Lembra que quando a gente divide por a equação, aqui fica positivo, mas para usar a fórmula da soma, que é b sobre a, tem que ficar menos, tá bom? Então fica menos 9x, tá? Menos 9x mais 20 igual a zero. Então, a gente descobriu essa equação aqui. Mas uma pergunta interessante a ser feita é a seguinte. Essa aqui, gente, será que essa aqui é a única equação que existe que tem como raiz os números 4 e 5? Será que essa equação é a única que tem como raiz os números 4 e 5? Para e pensa um pouquinho. A resposta é não, né, gente? É não. Por que, professor, a resposta é não? Porque, lembra, eu posso chegar aqui e multiplicar essa equação por qualquer número que eu quiser. Por exemplo, se eu chegar aqui e multiplicar por 2, se eu multiplicar todo mundo por 2, vai ficar como? Vai ficar assim, né? Ó. 2x ao quadrado menos 18x mais 40 igual a zero. Então, essa equação aqui, ela também tem como raiz os números 4 e 5. Lembra, quando eu multiplico uma equação por um número, as raízes não mudam, né, gente? As raízes não mudam. Então, ó, essa aqui é uma equação também, só que é uma equação também que tem os números que tem como raiz os números 4 e 5 e é diferente dessa. Então, se tiver uma questão pedindo assim, determine uma equação de segundo grau que tem como raízes os números 4 e 5, mas que o a seja 2. Porque se você reparar, gente, nessa fórmula aqui, ó, o a sempre é 1, tá vendo? O a sempre é 1. Então, se ele quiser, por exemplo, o A2, você, depois de achar a equação, você multiplica por 2. Se ele quiser o A5, aí você depois multiplica por 5, tudo bem? Mas, de qualquer modo, a resposta já é essa aqui, tá bom? Isso que eu estou falando são coisas a mais. Então, vamos ver agora mais 2 exemplos para fixar essa importante teoria. Então, ó, ele quer agora uma equação de segundo grau que tenha como raízes os números menos 7 e 2, gente. Menos 7 e 2, gente. É muito importante nós não errarmos o sinal. A gente já sabe o passo a passo, ó. Quem é a soma? A soma é menos 7 mais 2. Tem que somar os dois caras aqui de cima, né? Tem que somar eles, que vai dar menos 5, né? E agora, quem é o produto, gente? O produto é menos 7 vezes 2. Menos 7 vezes 2 dá menos 14, tá bom? Então, agora é só usar a nossa fórmula. Ó. Não pode esquecer a fórmula. X ao quadrado menos a soma x mais o produto. Então, ó, menos a soma, gente. Esse menos a soma, eu tenho sempre que trocar o sinal da soma, tá? Ó, a soma positiva dá menos 5. Então, menos a soma vai ficar menos 5, que vai dar 5, tá? Tem que trocar o sinal. Então, ó, a equação é essa aqui, ó. X ao quadrado, ó, menos a soma vai ficar menos 5, troca o sinal, 5x, e o produto. O produto dá menos 14. Então, nossa equação é essa, x ao quadrado mais 5x menos 14 igual a zero. E agora, se ele quiser a equação de segundo grau, que tenha como raízes os números menos 1 e menos 3.
Gente, não muda nada. Vamos fazer a soma desses dois e depois o produto desses dois. Vai ficar assim, ó. Ó. A soma é quem? A soma é esse mais esse. Menos 1, menos 3, né? Eu já botei direto menos 1, menos 3. Porque se botasse menos 1 mais menos 3, o mais com menos vai dar menos. Então, a soma desses dois é menos 1, menos 3, que dá menos 4. E o produto é menos 1, menos 3 multiplicado. Na multiplicação, menos com menos dá mais. 1 vezes 3, 3. Então, não pode esquecer a fórmula, que é x ao quadrado menos a soma x mais o produto, né? Ó, tá aqui em cima, ó. X ao quadrado menos a soma x mais o produto. Então vai ficar x ao quadrado menos a soma. Menos a soma é 4x. Ó. Eu tirei. Quando é menos a soma, sempre tem que lembrar que tem que tirar o sinal, né? Tem que tirar ou colocar o sinal. Nesse caso aqui, nós tiramos o sinal, né? O menos 5 virou 5 e o menos 4 virou 4x. Mais o produto. O produto deu positivo, então ficou desse jeito. Então a resposta é essa: x ao quadrado menos a soma, né, que ficou então 4x, mais o produto, que ficou 0. Gente, é muito importante a gente não esquecer sempre da questão da soma, tá? Ó, a soma, gente, quando a gente coloca aqui na equação, para achar a equação, tem que inverter o sinal, tá? Esse menos, o menos na frente, significa inverter o sinal. Então, por exemplo, se for negativo, vai colocar positivo. Se for negativo, vai colocar positivo. E nessa aqui, ó, na anterior, se a gente reparar, ó, se for positivo, vamos colocar negativo. Tá bom, gente? Então, grande abraço, bons estudos. Não esqueçam essa fórmula que é super importante e tudo de bom.